Sejam bem-vindos a um novo programa da ESEC TV na RTP2. Nesta edição, escutamos o repertório inédito do músico Artur Paredes e conhecemos a história do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra através da exposição A Imagem do Jardim. No Jardim Botânico da Universidade de Coimbra podemos visitar a exposição de fotografias A Imagem do Jardim. Esta coletânea retrata a evolução do espaço ao longo dos seus 250 anos de existência e tem como objetivo redescobrir as histórias dos espaços e das personagens que deram vida ao Jardim Botânico. O Jardim Botânico está a celebrar os seus 250 anos. Ele foi fundado em 1772, mas claro que o Jardim Botânico não apareceu de um dia para o outro e foram precisos alguns anos até termos, por exemplo, as primeiras plantas que 2 anos depois, então, aqui chegam, vindas do Real Jardim Botânico da Ajuda, em Lisboa, e aí sim começámos a ter o vislumbre do que podia ser o Jardim Botânico, centrado no local que hoje conhecemos como Quadrado Central e que a partir daí, ao longo dos séculos, se vai expandindo. A Imagem do Jardim é uma exposição composta de 20 fotografias ao ar livre, a primeira de 1859, num percurso até 2018, e que nos permitem observar as diferentes modificações, exatamente, desde o período em que não tínhamos estufa fria, ou que não tínhamos a estufa tropical, ou os primórdios dessa estufa, uma outra estufa que existia e que eu própria descobri ao analisar uma dessas fotografias antigas. Também o quadrado central, que é muito focado, exatamente por ser esse reflexo, esse espelho das mudanças do jardim, na própria mata, até uma vista do outro lado do rio, olhando para o jardim, em que a maior parte ainda não está ocupado pelo jardim, aquilo que hoje é a nossa mata, formalmente o nome é arboreto, mas que ainda estava praticamente despida, desde a árvore que existia e era magnífica como uma magnólia, aqui no quadrado central, e que num tufão no início do século XX caiu. O jardim era fundamentalmente usado para o ensino, só muito mais tarde adquire essa vertente de lazer, de usufruto para o público, mas era inicialmente dedicado ao ensino das ciências, globalmente falando. Até o lago e a fonte, que se calhar alguns acharão que a fonte está cá desde os primórdios, não, na verdade só em meados do século XX é que a fonte é colocada neste tanque, era só um tanque no centro do quadrado, é que a fonte em pedra de Otil e nos dá hoje o aspecto que nós todos conhecemos e que não era assim inicialmente. Atrás de mim podem ver a estufa grande, como muitos ainda a conhecem, que é a estufa tropical do Jardim Botânico. Este foi um projeto muito ansiado pelos diferentes diretores que se sucederam no jardim e só em meados do século XIX é que começou a ser construída. E era muito ansiada exatamente para se poder cultivar no Jardim Botânico plantas que não se adequavam ao ambiente exterior. Teve várias obras, obviamente, de manutenção ao longo dos séculos. A última grande obra que se conhece foi já após o reconhecimento da Universidade
de Coimbra, Alta e Sofia, como património da Unesco, em que o jardim está incluído, e após isso começou a obra na estufa tropical, que terminou em 2017, reabriu em 2018, num projeto do arquiteto João Mendes Ribeiro, que veio trazer de novo para a utilização do Jardim Botânico a estufa tropical. O jardim quer-se para todos e trazer todos ao jardim, das mais diversas formas. Aqueles que são apaixonados por plantas vêm naturalmente. Os que o atravessam para ir para o seu trabalho, para regressar ao final do dia à casa, atravessam naturalmente e vão vendo as modificações ao longo do ano, e o jardim está sempre a renovar-se em modificação. Mas queremos trazer mais pessoas. A programação do projeto Reforma, que iniciou em 2022 e terá a sua terceira e última fase agora em 2023, criar momentos culturais que tragam novas pessoas e as pessoas antigas e as mesmas pessoas ao jardim. Também o serviço educativo associado a este evento foi uma dessas oportunidades, aí para os mais miúdos, alertar para a importância da preservação da biodiversidade e do jardim em particular, que serve essa missão também da conservação da natureza. Que também convidamos cada um, e isso aproveitamos para colocar em mapa em que local do jardim conseguimos perceber que elas foram tiradas, e convidamos cada um a ir a esse local, comparar aquela imagem e como hoje se parece o jardim, e ver então, comprovando com os seus próprios olhos, como é que o jardim alterou tanto nestes 250 anos de história. Artur Paredes continua a ser uma figura incontornável no desenvolvimento da guitarra de Coimbra e da preservação musical da cidade. Estivemos à conversa com Tiago Rodrigues, Simão Mota e Vasco Rodrigues, que se têm dedicado a um estudo intenso sobre o autor e, através da família, tiveram acesso ao repertório inédito do guitarrista. Tiago Rodrigues, acompanhado na guitarra por Simão Mota e na viola por Vasco Rodrigues, presentearam-nos com 3 temas ao vivo no nosso estúdio. Aquilo que está nas gravações do Artur Paredes, nas gravações inéditas e nas gravações que estão em disco, mostram-nos um Artur Paredes muito à frente do seu tempo. A responsabilidade maior que aqui está é aquilo que se vai fazer com isto depois. Ou seja, aquilo que se descobriu do Artur Paredes e aquilo a que nós tivemos acesso, atenção, não fomos os primeiros, não é? Porque estas gravações já estavam a circular entre meia dúzia de pessoas, mas de qualquer maneira a responsabilidade maior é aquilo que nós depois coletivamente, não só nós os 3 que estamos a tocar, mas enquanto geração é o mundo que se abre com esta descoberta inédita, não é?
música de Coimbra há um aspecto muito interessante que tem a ver com o facto de ser uma música muito democrática. É uma música que qualquer pessoa que tenha um interesse e que seja apaixonado por isto tem todo o direito de fazer o seu próprio trabalho e o seu caminho. Eu comecei por aprender viola de forma autodidata em casa e depois passei para a guitarra, fiquei apaixonado pela música do Carlos Paredes, tive a sorte de ter conhecido a Luís Amaro, depois entretanto vim para Coimbra estudar e tive aulas com o grande mestre da guitarra de Coimbra, que é o Dr. Jorge Gomes, e depois naquele meio da secção de fado da Associação Académica de Coimbra, fui participando nas tertúlias, conhecendo a malta que andava lá a tocar e descobri que o Tiago tinha este trabalho do Artur Paredes e fiquei completamente fascinado. Quando entrei para a universidade comecei a interessar-me pelo fado de Coimbra, pela canção de Coimbra, e juntei-me a um grupo de fado e foi aí nesse meio que conheci os autores, os compositores de Coimbra, apaixonei-me pela música de Artur Paredes, comecei a perceber como é que se acompanhava as peças à viola, portanto era o que eu tocava inicialmente, mas depois cheguei a um ponto em que isso não era suficiente e senti a necessidade de tirar as músicas para a pauta e de aprender a tocá-las. Na altura eu não tinha guitarra, o que eu fiz foi desafinar a minha viola para a afinação de guitarra de Coimbra e fui aprendendo aí e percebendo os esquemas de notas e as posições das mãos. Esta nossa tentativa de explorar estes temas também surgiu um bocado por causa aqui do Simão, que me pôs esse desafio, porque eu andava a tocar as peças, mas andava a tocá-las por diversão, por passatempo. E chegou um ponto em que nós estávamos a ensaiar e surgiu-nos a ideia de apresentar aquilo no espetáculo, até porque são temas de muita qualidade. A composição é uma coisa assombrosa e que pouca gente conhece. Muita gente considera o Artur Paredes, aliás, praticamente toda a gente que toca o estilo de Coimbra, considera Artur Paredes o pai da guitarra. No entanto, metade do repertório que ele tem, que não foi gravado, não se conhece. O Artur Paredes teve um percurso e uma atividade musical muito intensa. Sucede que a exigência que ele tinha fez com que os únicos 2 discos que ele editou, em 57 e em 61, se não estou em erro, houve inclusivamente uma das versões do disco que ele editou que mandou retirar do mercado porque achou que aquilo não estava em condições, o acompanhamento não estava à altura como ele queria e, portanto, isso é sinal da exigência técnica que ele tinha. Felizmente que essas participações que ele teve na emissora nacional e nos espetáculos ao vivo, felizmente houve várias pessoas, inclusivamente, ou sobretudo uma delas que era o Alexandre Brandão, que era um guitarrista do Porto, que era completamente fanático do Artur Paredes. E, portanto, o Alexandre Brandão, felizmente, teve a ideia de gravar alguns espetáculos ao vivo ou algumas transmissões que ele estava em casa a ouvir na emissora nacional, algumas participações, e foi esse repertório a que nós tivemos acesso, nomeadamente através do Dr. Jorge Serra, que é um amigo nosso, que felizmente tem um arquivo fantástico, e se não fossem essas pessoas, nós não tínhamos tido acesso a esta obra.
e aquilo que o Tiago teve como trabalho e como estudo, não é? Da técnica, da composição dele e através de muitos ensaios e muitas horas de trabalho. E isso é fantástico porque as gravações são muito precárias, as condições que existiam na altura e os próprios registros, não é? Que já são bastante antigos, algumas em fita magnética, outras em discos de massa, não é? Aqueles discos antigos. E, portanto, já um bocadinho gastos. Também foi um trabalho muito difícil, porque normalmente são gravações com muito ruído, em que é muito difícil perceber realmente que corda é que ele está a utilizar, se a palhetada é para dentro, se é para fora. Há aqui pormenores mais técnicos, não é? Houve alguns pormenores que nós conseguimos descobrir, nomeadamente através de fotografias a que tivemos acesso através da Luísa Amaro, em que descobrimos, por exemplo, só para tentar simplificar, a técnica de guitarra de Coimbra, ou guitarra portuguesa, no caso também de Lisboa, é normalmente feita com estes dois dedos, o indicador, que faz a melodia, para trás e para a frente, e o polegar, que faz a harmonia. E aquilo que descobrimos através das gravações, já tínhamos algumas suspeitas, mas conseguimos confirmar através de fotografias, foi que o Artur Paredes utilizava também os outros dedos para fazer dedilhados e para fazer melodias, o que é uma inovação técnica que no fundo já estava descoberta há 100 anos. Não é? E depois, lá está, as inovações técnicas e a parte da composição. Há temas que nós viemos a descobrir que são completamente inovadores, algumas coisas que alguns guitarristas em Coimbra nos anos 60 vieram demonstrar, com alguns ambientes assim um bocadinho mais futuristas. O Artur Paredes já tinha feito isso 40 anos antes. Essencialmente, quando tirei as peças, o meu objetivo era mesmo ser o mais fiel possível portanto, à peça original. Foi um trabalho não só de ouvir certas passagens, mas de ouvir a própria obra toda e saber como é que ele iria fazer, como é que na cabeça dele lhe teria surgido um tal desenho de uma melodia e, portanto, tentei ir um bocado por aí. Se quero ser mesmo fiel, a verdade é que também tenho que capturar essas alterações que ele fazia constantemente à própria música, de acordo com o que estava a sentir, que é exatamente essa a ideia, é a pessoa está-se a sentir mais alegre, toca aquilo de forma diferente, pode se sentir mais agressiva, mais calma, há muitas formas diferentes e nós vemos isso em várias gravações diferentes dele, que é exatamente a mesma peça, exatamente as mesmas notas, mas ele vai prolongando um período, faz uma suspensão mais longa, faz uma suspensão mais curta. Nunca sai igual, não é? Nunca sai igual. Também tentamos capturar essa parte na forma como tocamos e gravamos estes temas. A própria obra do Artur Paredes pode ser considerada uma espécie de uma enciclopédia de música popular, ou seja, através das músicas do Artur Paredes nós conseguimos fazer um registro, quase um glossário da música, uma enciclopédia da música de Coimbra, que é fascinante. Não é? Em 2 ou 3 frases musicais ele vai buscar melodias e alguns aspectos de músicas populares que já existem, de Coimbra, da região do Baixo Mondego, que também tem muito essa influência.
há uma particularidade nas variações em si menor, porque foi uma coisa que eles experimentaram, o grupo, experimentaram em espetáculos ao vivo, na altura em que o Carlos Paredes já estava a um nível mais avançado, já nos seus 20, 30 anos. Portanto, ele sempre tocou como segunda guitarra do pai. Obviamente que ele já ia evoluindo e já estava a um nível muito avançado e ele já tinha composto as suas variações em si menor, que ele depois mais tarde vai gravar em disco. E há um espetáculo, aliás, aconteceu em vários espetáculos, o Artur Paredes dar um espaço para o Carlos Paredes tocar a primeira parte das suas variações em si menor e depois, a partir daí, toca o Artur Paredes as suas variações em si menor, que são diferentes também das variações em si menor que ele gravou em 1927. Portanto, isto é um tesouro e pronto, nós também, por todo o interesse que isso tem, nós tentamos reproduzir também essa gravação, essa peça. Felizmente, a partir do momento em que nós estreámos este concerto, houve uma onda de apoio e uma onda fantástica de apoio que nós fomos recebendo e as coisas foram correndo, que é um aspecto interessante, foram correndo sozinhas, sem ter que pedir nada a ninguém. O primeiro concerto de estreia foi em Coimbra, depois tivemos a oportunidade de ir a Lisboa, ao Museu Nacional da Música, apresentar o concerto. Ao longo dos próximos meses já temos alguns concertos planeados, porque achamos verdadeiramente que o interesse maior deste repertório é ser mostrado, é ser ouvido. E felizmente, através de alguns contactos, surgiu aqui a oportunidade de gravar estes temas em disco, através de um querido amigo nosso, José Moças, e com a Tradição, em princípio, ao longo destes primeiros meses do ano. E a nossa perspectiva em relação a isto é mostrar e divulgar este autêntico tesouro musical que chegou até às nossas mãos, não é? Assim terminamos esta edição, mas voltamos já na próxima semana com mais novidades. Até lá, fica o convite para nos seguir nas redes sociais e acompanhar o nosso trabalho.